Boa noite, boa noite, boa noite para mais uma live aula de domingo. Então eu vou esperar o pessoal entrar, fazer morada aqui para o nosso domingo de estudos. Hoje a live vai ser bem especial, tá, gente? Sejam bem-vindos, Laís. Sejam muito bem-vindos. Mandando aqui. Aguardando o pessoal entrando. Muito bem, muito bem. Se você não estiver com o seu caderninho, pegue o seu caderninho para a gente começar a nossa live de hoje. Muito bom, sejam muito bem-vindos. Bom, eu vou colocar aqui, enquanto o pessoal vai entrando, o tema da nossa live aula de hoje. Vamos lá, vamos lá. Porque me dou demais nos meus relacionamentos. Muito bem, muito bem. Então, para quem está aqui ao vivo comigo, você pode ajudar uma pessoa, né, que precisa talvez ouvir ou escutar esse tema de hoje. Então você vai pegar o aviãozinho aqui, ó, e você vai mandar para algum amigo, alguma amiga que precisa de alguma forma aprofundar um pouquinho mais esse tema, ou você percebe que é uma pessoa que também se doa demais, né? Então hoje eu vou trazer alguns exercícios práticos pra gente fazer juntos, em conjunto, e eu tenho certeza aí que vai ter muito despertar de consciência, tá? Após essa live de hoje, ok? Então, o tema é por que me dou demais nos meus relacionamentos? Uau, né? Parece ser um pouquinho pesado, né? Você se doa demais ou você se doa de menos? Ou você é aquela pessoa que mais recebe do que doa? Bom, bem-vinda, Dani! Ó, duas Danis aqui, queridas, Laila, Laís, já falei oi. Ó, o pessoal aqui, sinestesia sistêmica, é isso? Que legal! Muito bem-vindos, tá? Bom, pra gente iniciar a nossa live de hoje, eu quero ler um texto que eu recebi essa semana, que na verdade é contracapa de um livro muito bonito, muito profundo, né? Sejam bem-vindas. Bem-vinda, Kelly. Muito bom, muito bom. Vai mandando aí, pessoal, porque eu tenho certeza que essa live vai ajudar muita gente, tá? Ó, vamos lá. E pra quem não conseguir assistir até o final, vai ficar salvo no meu IGTV, tá? E no meu canal do YouTube. Então o texto diz o seguinte, pra gente iniciar a nossa live de hoje. Que meu corpo permaneça à escuta dos ensinamentos da minha alma. Que a minha alma permaneça à escuta dos ensinamentos da minha consciência. E que minha consciência permaneça à escuta de algo maior. Que o mundo da pulsão se submeta ao mundo da alma e da psique, da mente. Que a mente seja iluminada, apaziguada por aquilo que eu vibro dentro de mim.
e que este eu mais profundo permaneça em comunhão com a fonte de tudo o que há e que vive e respira no aqui e agora. Então, eu inicio essa live de hoje com esse texto que me tocou muito, que fala muito sobre a questão do nosso estado de presença, né, gente? O quanto é importante. Cida, bem-vinda. Dani, bem-vinda. Ó, eu já falei mais cedo, mas se você acha ou acredita que algum amigo precisa participar dessa live aqui com a gente, tem um aviãozinho aqui embaixo, manda um direct pra pessoa que eu tenho certeza aí que você vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Então vamos lá. Bom, por que eu resolvi falar sobre esse tema, gente? Porque eu digo pra vocês que é um dos temas que eu mais debato lá na Morada Generativa com os clientes que fazem atendimentos individuais comigo. E a maioria reclama muito disso. Alessandra, eu me dou muito e recebo pouco. Nossa, Alessandra, eu tô cansada de doar demais para as pessoas e receber só migalhas, né? Então tá muito difícil, né? Oi, Maria, bem-vinda. Quanto tempo, hein? Saudade. Então, o mais engraçado, né, que de ontem para hoje eu recebi um monte de mensagens de pessoas falando assim: nossa, Alessandra, o tema dessa live foi feito para mim, porque eu estou nesse momento, né, da minha vida ali, refletindo muito sobre esse padrão meu de comportamento, né, de doar demais para o outro e esquecer de mim. Não é isso? Você faz isso com você? Bom, nós vamos começar agora um teste. Esse teste fui eu que criei, com algumas perguntas, umas perguntas que são muito significativas para você refletir. E você vai dizer para mim aqui, ó, sim ou não, ok? Baseado naquilo que você vivencia no seu dia a dia, tá, gente? Porque às vezes a gente se doa tanto pro outro que a gente nem tem consciência que faz isso. É tão no automático que a gente não tem muita clareza que faz esse movimento. Mas chega um ponto que o outro, quando recebe muito da gente, ele não valoriza aquilo que ele recebe. E aí fica aquela relação desgastada, pesada e parece que nada vai pra frente, não é isso? Então, quando a gente doa em equilíbrio, o outro passa a nos valorizar e a gente também passa a nos valorizar também, que é um dos caminhos mais importantes, né? Então, se você estiver aí com o seu caderninho ou se você estiver aí com um computador aberto, algo que você possa anotar, eu acho que vai ser muito importante, porque eu falo que as minhas lives, elas não são uma live onde eu vou falar, não. Eu quero que você, junto comigo, tá? Que a gente possa estudar sobre esse tema e você aprender comigo aqui, tá? Ok? Vamos lá, então? Rafinha, bem-vinda! Ah, que bacana! Muita gente massa aqui comigo. Bom, primeira pergunta do teste que eu fiz aqui, para saber se você literalmente se doa demais ou se você é uma pessoa que está em equilíbrio, ok? Então, você está aí com papel e caneta ou um lápis? Posso começar o teste? Porque esse teste ele vai ser muito importante para o debate que eu vou fazer logo no final, trazendo alguns casos, né? Alguns casos aqui de atendimentos, óbvio sem citar nomes, mas para vocês entenderem aqui com clareza como é que funciona isso na prática e como que eu posso mudar isso em mim, tá bom? Aqui a gente vai sempre no estudo do como eu posso mudar isso, como eu posso, de alguma forma, buscar alternativas dentro da minha mente consciente e inconsciente para eu fazer esse movimento de uma forma diferente, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta é o seguinte: qual é o seu valor? Você sabe qual é o seu valor? Responde aí pra mim, sim ou não. Ai, Alessandra, eu não sei qual que é o meu valor. Ai, Alessandra, eu acho que eu nem tenho clareza disso. Poxa, coloca aí pra mim, se é sim ou não. Se você não souber qual que é o seu valor, o valor que você tem por você mesma, né? Coloca aí entre parênteses, não sei, não tenho clareza disso, ok? Então você sabe qual é o seu valor? Primeira pergunta. A segunda pergunta é:
Você tende a dar mais valor ao outro do que a você mesmo? Você tende a dar mais valor ao outro do que a você mesmo? Ó, a Rafa colocou aqui, a Dani, ó, sim, eu sei qual é o meu valor. Gente, esse é o primeiro passo. Quando eu sei qual é o meu valor, ó, a Cíntia colocou aqui pra mim, ó, também eu sei. Bem-vinda, Cíntia! Também eu sei. Gente, isso é fundamental, né? O primeiro passo. Você sabe, então, qual que é o seu valor? Lucy colocou aqui. Sim, a Dani colocou às vezes. Você tende a dar mais valor ao outro do que a você mesma? Ó, a Dani colocou aqui às vezes. Se você quiser compartilhar, você pode compartilhar aqui no chat. Se você não quiser compartilhar, você coloca aí no seu caderninho, tá? Ok? Vamos lá. Terceira pergunta. O que você precisa fazer para equilibrar, tá? Os seus relacionamentos e se permitir receber mais do outro? Então, vou colocar aqui de novo, ó, a Dani colocou aqui, ó, vixe. Isso é importante também, até os vixe, tá, Dani? Porque a gente reconhece aí o ponto que a gente precisa mudar. Ó, o que você precisa fazer para equilibrar os seus relacionamentos e se permitir receber mais do outro, né? Como é que é? Como é que seria isso? Vamos pensar em infinitas possibilidades, ó. O que você precisa fazer para você aprender a receber mais do outro, né? Ai, não sei, ok, deixa aí vago essa pergunta. Não sei, Alessandra, ainda não sei, não tenho respostas para isso. Tá tudo certo. Quarta pergunta. Você deixou de viver a sua vida e passou a viver a vida do outro? Um pouco pesada essa pergunta, né? Mas a gente faz isso. Eu vou dizer para vocês, eu já fiz isso. Lá no passado eu já fiz isso. Eu deixei de viver a minha vida e passei a viver a vida do outro, né? A gente tende a fazer isso, principalmente se a gente tiver modelos na nossa família, isso é sistêmico, tá, gente? Onde a gente acaba inconscientemente repetindo um padrão. Mas o importante é a gente reconhecer e mudar, não é isso? Aqui, ó, saber dizer não, desagradar é necessário, né? Relevância no merecimento, isso, já fiz isso demais, a Dani falou, olha só. Muito bem, muito bem. Quinta pergunta. Você deixa de fazer as suas coisas no dia a dia para atender às necessidades de uma pessoa que te dá sempre migalhas? Vou repetir a pergunta. Você deixa de fazer as suas coisas no dia a dia para atender às necessidades de uma pessoa que te dá sempre migalhas? Isso é em tudo, tá, gente? É em amizade, é num relacionamento amoroso, é, sei lá, dentro da minha profissão, no meu trabalho, lá com colegas de trabalho, enfim, com tudo. Com tudo. Vou repetir a pergunta. Você deixa de fazer as suas coisas no dia a dia para atender às necessidades de uma pessoa que te dá sempre migalhas? Sabe aquela pessoa que te liga ou te manda mensagem, que vai lá e vomita tudo aquilo que ela tá sentindo, mas em momento algum ela para te ouvir ou ela manda uma mensagem para dizer como é que você está, se você precisa da ajuda dela? Isso acontece com você? Você deixa de fazer as suas coisas no dia a dia, muitas das vezes para atender às necessidades de alguém próximo? Você faz isso? Coloca aí para mim, sim ou não? Tem quanto tempo, outra pergunta, que você não recebe aquela atenção gostosa, né, do outro, tipo, você está bem? Precisa de mim para alguma coisa? Tem quanto tempo que você não recebe isso de alguém? Ou você não escuta isso de alguém? Me policiando hoje em dia, mas já fiz muito. Olha só, isso mesmo, Rafa. Ó, a Dani colocou aqui, sim, infelizmente. Ó, tem quanto tempo que você não recebe aquela atenção gostosa do outro? Tipo, você está bem? Você precisa de alguma coisa? Né? Você tá lá no dia a dia doando pra pessoa, e aí quando você chega às vezes em casa do trabalho cansado ou cansada, e aí, sabe, você não recebe uma palavra de aconchego, de carinho. É só você que doa, é só você que tem ideias, é só você que faz pelo outro. E com você, como é que é esse movimento? Você consegue ter essa clareza disso aqui? Sim ou não? Sétima pergunta. Você se percebe em muitos momentos sozinho ou sozinha?
Principalmente quando baixa aquela carência e você percebe que não tem ninguém ali para te ouvir. E as pessoas que você julgava serem amigas ou amigos ou companheiros não dão muita atenção? Vou repetir a pergunta. Você se percebe em muitos momentos sozinho ou sozinha, principalmente quando baixa aquela carência, aquela vontade de ser ouvido, né? E você percebe que não tem ali ninguém para te ouvir. Ninguém tem disponibilidade ali para te ouvir. Mas quando te pedem, sempre você tem essa disponibilidade. Você faz esse movimento, a Dani colocou aqui, ó. De algumas pessoas sempre recebo. Felizmente, sou cercada de pessoas amadas. Que bom. Isso mesmo. Isso mesmo. 8ª pergunta. Você costuma mimar muito as pessoas à sua volta para ser o queridinho ou a queridinha, ou mesmo ser aceito? Você faz esse movimento? Vou repetir. Você costuma mimar muito as pessoas à sua volta para ser o queridinho ou a queridinha e ser aceito ou aceita? Voltando aqui, pessoal, acho que deu uma travada aqui na live. Fazia tempo que isso não acontecia, mas ok. Tá tudo certo, voltamos. Vou esperar que o pessoal voltar novamente aqui pra live, tá? Aos poucos. Vamos lá. 1000 perdões aqui, o Instagram travou e derrubou a live. Mas tá tudo bem. Eu salvei aqui a primeira parte e agora a gente vai aqui para essa segunda parte. Vai chamando a galera aí. Bom, eu parei na 8ª pergunta, né? Onde eu falava o seguinte: você costuma mimar muito as pessoas à sua volta para você ser o queridinho ou queridinha ou ser aceito? Você faz esse movimento? Diz aí pra você. A 9ª pergunta é: você tem medo de ficar sozinho ou sozinha? Ou ser rejeitado pelo outro, caso você não doe sua atenção para o outro? Então você tem esse medo de ser rejeitado? Ou de ficar sozinho? Responde aí pra mim. Porque em muitos momentos a pessoa que se doa demais, gente, ela tende, né, a fazer esse movimento sim, tá? Que movimento, Alessandra? Esse movimento de se doar demais, né, pra não ficar sozinha ou mesmo não ser rejeitado. Então me dou e dou a minha atenção ali full time pra essa pessoa não ir embora, né? Em muitos momentos a gente pode fazer isso sim, tá? Ok? 10ª pergunta. Você em muitas situações já se sentiu usado por pessoas que aproveitaram da sua boa vontade em ajudar? Olha, essa pergunta é bem pertinente, hein? Eu vou dizer pra vocês, ela faz muito sentido pra mim, porque eu já me senti assim. Vou fazer de novo pra vocês. Você em muitas situações já se sentiu usado por pessoas que aproveitaram da sua boa vontade em ajudar? Isso já aconteceu com você? Você já se sentiu usado pelo outro, pelo fato de você estar sempre ali disponível para ajudar? Responde aí para você. Se você quiser compartilhar alguma coisa aqui no bate-papo com a gente, também vai ser muito rico, tá? Vamos lá. 11. Você já foi criticado pelo outro ou pela outra, mesmo doando atenção, presentes, e a pessoa ainda sempre tentava te diminuir? Isso já aconteceu com você? Aqui, ó, a Dani colocou demais, mas nem sempre me importo, né? Que é em relação àquela pergunta aqui, ó. Em muitas situações você já se sentiu usado por pessoas que aproveitaram da sua boa vontade em ajudar, né? Na verdade, assim, a gente já... Acho que muita gente já passou por isso, né, gente? Mas a questão é você reconhecer e não deixar que isso te afete, não é isso? E talvez lá na frente ou no aqui agora você começar a pensar assim: nossa, será que eu vou precisar separar o joio do trigo das minhas amizades, das pessoas com as quais eu estou me relacionando? Vamos pensar nisso então, tá? E aí vem a questão da crítica, né? Você já foi criticado pelo outro, mesmo doando atenção, sua presença, presentes, né? E a pessoa ainda sempre tentava te diminuir? Responde aí. 12ª pergunta. Você se percebe dependente das migalhas que o outro te dá? Você se percebe assim? E aí?
Ai, Alessandra, às vezes eu me percebo sim dependente das migalhas que o outro me dá. E essas migalhas que o outro me dá, em muitos momentos, virou um vício a minha cocaína, literalmente, né? Literalmente. Imagina quando isso vira uma dependência, sabe? Eu gravei até um vídeo, tá? Está no meu IGTV. Aninha, bem-vinda. Rafaela, bem-vinda. Eu gravei um vídeo essa semana no meu IGTV, onde eu peguei um prato, fiz a metáfora do prato, né? E fiz assim a menção aqui como se eu estivesse entregando o prato para outra pessoa. Se você entregar o seu prato de comida para outra pessoa, ela vai colocar o que ela quiser ali no prato de comida. Entende? Você que deu para ela servir, então ela vai servir com o que ela quiser. Se ela quiser colocar alguns grãozinhos de arroz, alguns grãozinhos de feijão, alguns pedacinhos de legumes, ela vai colocar o que ela quiser. Ela pode colocar também uma montanha de comida. Ela pode colocar o que ela bem entender, porque você entregou o seu prato de comida para ela servir. E quando a gente recebe migalha do outro, é a mesma coisa. Metaforicamente é a mesma coisa. Então a gente acaba ficando dependente do quê? Da migalha que o outro nos oferece. Aí, Alessandra, mas por que a gente faz isso? Porque a nossa mente inconsciente, ela tende a distorcer, né, algumas situações que acontecem com a gente. E o que ela mostra ali pra gente? Olha, ele pode mudar um dia, ou ela pode mudar um dia, em algum momento isso pode, ele pode, ou ele ou ela podem vão começar a se apaixonar por mim, ou mudar isso, entende? Ou começar a me doar mais, mas na verdade não, tá? Isso não acontece. Quanto mais eu dou pro outro, me dou em excesso pro outro, mais ele vai ficar ali na zona de conforto, porque tipo, é bom receber, né? E vou doar um pouquinho, um mínimo, né? Ele me deu o prato de comida dele, então eu vou fazer o que eu bem entender. E vai tocando a vida desse jeito, né? Se você faz isso, gente, começa a se perguntar: o que faz eu agir dessa forma? E o que me impede de não agir mais dessa forma? O que aconteceria se eu agisse de uma forma diferente do que eu ajo hoje, com essa dependência dessas migalhas? Responde aí pra você. Bom, vamos lá. Você está sempre disponível para o outro e tem receio de falar não e a pessoa te abandonar? Vou repetir. Você está sempre disponível para o outro e tem receio de falar não e a pessoa te abandonar? Você tem esse medo, esse receio? Conta aí pra mim. Como é que é pra você? E aí? 14ª pergunta. Você se sente esgotado em muitos momentos pelo fato de ser doador ou doadora demais pro outro? Porque doar, às vezes, em excesso, esgota o outro, tá, gente? Esgota literalmente. Então, se você não tem um equilíbrio, tudo fica pesado. E aí você vai atrair aqueles famosos que eu falo muito lá na morada, vampiros de energia. Aquela pessoa que vai te sugar até a sua última gota e depois ela vai embora. Ela vai embora feliz da vida. E você fica como? Igual um zumbi. Desgastado. Igual a Dani colocou aqui, ó. Sim, desgasta. Agradar sempre cansa. Exatamente, Dani. Exatamente. Exatamente isso. 15ª. Você percebe que as suas crenças religiosas te atrapalham principalmente quando a crença é baseada no dar e sem receber, né? E acaba generalizando esse termo. Gente, isso acontece demais, tá? Demais. Eu sempre, desde pequena, fiz trabalhos voluntários, meus pais sempre me incentivaram a fazer isso, né? A praticar o bem, a ajudar as pessoas. Mas tudo na nossa vida tem que ter um equilíbrio, né? Então a gente acaba o quê? Pegando uma informação que a gente aprende lá na igreja ou lê na Bíblia e distorce essa mensagem, acreditando que a gente precisa fazer o quê? Sempre doar para o outro, sempre doar a minha atenção, o meu tempo para o outro, sempre, 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 sempre.
Só que aí o que acontece comigo durante, né, a minha vida? Eu vou sempre ficando para trás. Eu vou sempre sendo desrespeitada, desvalorizada. E as pessoas passam o quê? Poxa, já que ela está aqui tão disponível para sempre me ajudar, né? Eu falo que esse é o arquétipo da mãe. A mãe que quer cuidar de todo mundo, que quer salvar todo mundo. E aí o que ela faz por ela e para ela? Nada. Você faz esse movimento com você? Então anota aí no seu caderninho. Ok? A Dani colocou, ó, demais, né? Próxima pergunta. Você sabe quais são as suas maiores virtudes e qualidades? Essas perguntas, elas são perguntas-chave para você começar a identificar quem é você. No início, eu perguntei para você qual que é o seu valor. A Ana colocou aqui, ai, socorro, eu fazia. Ixi, quem nunca, Ana? Quem nunca aqui? Não é? Quem nunca? A gente faz muito isso. Muito, muito, muito mesmo. 17ª pergunta. Você tem clareza do seu limite com o outro? Ou seja, você tem clareza até onde você pode ir ou você permite que o outro chegue até você? Você tem alguma clareza? Oi, Lucas! Tudo bom, amado? Você tem essa clareza? Você tem essa clareza desse limite até onde o outro pode ir com você? E aí? Você sabe? Responde aí pra você. Você sabe dizer não? Próxima pergunta. Você sabe dizer não? Você já se deparou em alguns momentos assim, querendo falar não para as pessoas, mas você acaba fazendo o quê? Dizendo, ah, tá bom, eu faço. Sim, eu faço isso. Você faz esse movimento? Então anota aí. Ó, já estamos finalizando o teste, hein? Esse teste aqui de perguntas que eu fiz baseado nos meus atendimentos. Você fica triste ou mal quando percebe que não há reciprocidade nos seus relacionamentos? Isso envolve tudo, tá, gente? Envolve amizade, envolve relacionamentos amorosos, envolve seu relacionamento com a sua família. Então, você fica triste ou mal quando percebe que não há reciprocidade nos seus relacionamentos? Responde aí pra mim. E a última pergunta, e eu falo que é a pergunta mais matadora, que é o seguinte: você tem dificuldade de se escutar? Você tem dificuldade de se ouvir? Quando a gente se escuta, gente, eu fui tomar um café da tarde, um sábado com a Ana Paula, com a Marielle, com a Gleice, e a gente falava muito sobre essa questão do se ouvir, né? Da importância do se ouvir, de você ouvir a voz da sua intuição e você tomar suas decisões com mais clareza, né? E eu falei muito com a Dani também, com a Cris à noite também, né? Sábado foi o dia de encontrar com as amigas, né? Ó, é isso mesmo. Você tem dificuldade de se escutar? Responde aí pra você. Alessandra, minha vida é tão no automático. Eu vivo ali apagando fogo, resolvendo o problema dos outros. E aí eu não tenho tempo para eu parar, me escutar e ouvir a voz da minha intuição. É tudo no automático. É tudo, sabe assim, minha mente está mais no futuro ou ela vai para o passado. Ela tem uma dificuldade assim, é muito clara, né? De ficar aqui, ó, no presente, no aqui e agora, né? E aí o que acontece, gente? A gente fica como? A gente fica perdido. Ó, minha mãe tá aqui, ó, na live tá falando assim, ó, eu também, né? Não é isso? Bom, e aí eu trouxe alguns casos pra gente debater, que eu acho que é muito relevante, né? Eu trazer esses casos para vocês entenderem o que é uma relação onde existe uma doação de mais e o que é uma relação onde existe uma doação de menos, tá? Opa, como assim, Alessandra? Vou citar aqui para vocês 2 casos, ok? Nesses 2 casos tem a ver com conflitos no casamento, onde ocorreu ali um processo, está ocorrendo um processo de divórcio, né? E o outro um conflito baseado em quê? Doações demais, onde um recebe mais e o outro simplesmente não doa nada,
certo? Então vamos lá. Primeiro caso é o seguinte: um casal que estão casados há 24 anos, ok? E o homem da relação simplesmente doava tudo para a mulher. Sabe aquela relação que toda mulher fala assim: pô, Alessandra, meu sonho é ter um marido que me desse um cartão de crédito black sem limite? Ou seja, essa mulher recebeu tudo isso. Ela recebeu um cartão de crédito sem limite, tudo que ela precisava, tudo que ela queria, os cursos que ela queria, tudo ele dava, certo? Só que isso teve um preço nesses 24 anos. No início, nos primeiros anos, foi tudo lindo, né, gente? Ela teve filhos, e aí ela podia gastar com o que ela quisesse, tudo mais, né? Tava tudo livre, tava tudo fácil, não é isso? Só que, de repente, com o passar dos anos, essa mulher começou a perceber que ela estava numa prisão, uma prisão relacional. Ou seja, o que é essa prisão relacional, Alessandra? É uma ferramenta que eu uso muito lá na Morada, que eu descobri ao longo de muitos atendimentos ali, pesquisas, que é um movimento que muitas pessoas fazem dentro dos relacionamentos. São 4 movimentos, tá? Primeiro, a pessoa se anula, que foi o caso dessa mulher, ela se anulou, ela simplesmente viveu a vida dela ali, usufruindo do bem e de tudo aquilo que ela ganhou, de tudo aquilo que ela recebeu, certo? Então a vida dela foi isso. Ela se anulou porque ela não foi em busca de um propósito para a vida dela. Gente, como diria Viktor Frankl, quem tem um porquê sobrevive a qualquer como, a qualquer conflito, a qualquer coisa, a qualquer desastre, a qualquer limitação. Ela nunca teve um porquê, porque as coisas vinham para ela de uma forma muito fácil, certo? Ela, sabe a metáfora do prato que eu falei pra vocês? Ela recebia o prato dela como se fosse aquele prato de peão, entendeu? E aí o marido dela entregava pra ela. Ela comia e ficava lá, depois que comeu o prato. Nossa, tô assim, empanturrada, né? Tô cheia, né? E quanto mais ela comia, mais o marido dela dava o prato cheio pra ela. Só que ela ficou dentro de uma prisão. Literalmente dentro de uma prisão. E aí, gente, ela se anulou, ela se perdeu dela. Com o passar dos anos, ela passou a viver uma identidade, que isso é muito comum nos relacionamentos, ela ficou no papel de filha do homem, filha do marido. O marido inconscientemente colocou ela nesse papel porque ele deu tudo pra ela. Sabe quando o pai dá tudo pro filho, pra filha? Foi o mesmo movimento que ele fez. E aí, pra ela, durante um bom tempo, ficou cômodo. Mas quando ela se percebeu ali nessa prisão, que aí o terceiro ponto ali, né, dessa prisão relacional é a escassez. Ela entrou numa escassez de possibilidades. Porque com o tempo, o que ele fez? Ele começou a ficar, como ele doava muito, ele se tornou uma pessoa possessiva. Então, ele queria que todos caminhassem conforme o passo da música dele. Ou seja, você tem tudo que você quer, mas você tem que ser como eu quero que você seja. Lembra do prato de comida? Eu entreguei meu prato de comida para ele servir. Ele colocou em alguns momentos migalhas e em muitos momentos ele enchia meu prato. As migalhas era quando ele dizia para mim o seguinte: seguinte, eu vou te dar aquilo que você merece. Só que você vai ter que ser como eu quero que você seja. Ela se perdeu dela. E o quarto passo aqui, se chama medo. Medo de ficar sozinha, medo de não dar conta de seguir uma vida sozinha sem ele, com todos aqueles benefícios, não é isso? A cada 2 anos eu troco de carro, eu moro num condomínio fechado, eu viajo, eu faço um monte de coisa, né? Só que aí ela percebeu o seguinte, que com o passar do tempo ela foi adoecendo, ela percebeu que ela doou muito pouco para esse relacionamento também, porque ela recebeu muito, só que em contrapartida ela somatizou um câncer. Gente, ela teve um câncer há 2 anos atrás e adoeceu. Quase morreu. Graças a Deus ela conseguiu se recuperar, né, dessa situação toda. E tiveram que finalizar o casamento de 24 anos. Então esse é um primeiro padrão, tá? De um relacionamento onde, né, o marido e a mulher aqui, existe uma doação a mais que o outro, tá? O segundo ponto aqui, o segundo caso que eu quero trazer para vocês é
uma outra situação. A mulher, né, começou a namorar com um homem, empresário, trabalha na área de desenvolvimento, e ela simplesmente, o que ela fez ali, gente? Ela passou a viver a vida do cara, ela passou a viver a vida dele ali. Tudo que ele fazia, ela fazia para ajudar ele. Ela era uma advogada, ela é advogada, na verdade, formada. Ela começou a estudar o direito sistêmico, porque ela queria trabalhar com famílias, ajudar ali na conciliação de famílias que estavam ali em conflitos. Então ela tinha, gente, ela tinha esse objetivo ali, né? Quando ela conheceu esse rapaz, esse homem, ela passou a viver a vida dele, porque ela tinha um medo absurdo de ficar sozinha, de não casar, de não ter filhos, e ela já estava naquela idade que toda mulher fica, né, com um pezinho lá atrás, que é aos 30 e poucos anos, né? Tipo, eu quero ser mãe, eu quero casar, eu quero ter uma família, até agora não apareceu ninguém. Opa, apareceu um bom partido aqui. Então, o que ela fez? Ela se anulou. Lembra da prisão relacional que eu expliquei pra você? Anular, acomodação, escassez e medo. Ela fez esses 4 movimentos aí. E aí, o que aconteceu? Ela passou a ser secretária do marido. Não estou desmerecendo aqui o trabalho de ninguém, tá, gente? Eu estou falando o que aconteceu dentro dessa relação para vocês perceberem o que virou isso aí, tá? Que é quando a pessoa se doa demais. E aí, gente, o que aconteceu ali? Ela passou a ser secretária do cara, ela passou a fazer tudo pelo cara, ela passou a cuidar das redes sociais dele, ou seja, ela se reduziu e deixou de focar na carreira dela, nos sonhos dela, no propósito dela. Ela simplesmente pegou os sonhos, o propósito dela e, bum, deletou. Deletou. Ou, uma outra metáfora, cavou um buraco, jogou lá dentro e tapou. E aí o que aconteceu? Brigas e mais brigas, que ela não entendia o porquê dessas brigas. E aí quando ela começou a fazer trabalho comigo, ela foi tendo clareza de que estava doando em excesso e tinha esquecido de se valorizar e principalmente olhar para o futuro, para os projetos dela, para aquilo que ela queria de alguma forma se conectar a partir de agora. E aí o que aconteceu quando ela começou a olhar para os sonhos dela novamente, a se valorizar e a não doar aquela quantidade de tempo que ela doava para essa pessoa? Sabe o que aconteceu, gente? O cara começou a simplesmente não aceitar, porque ele já estava acostumado, já havia 3 anos onde ele só recebia. Então, doar para ele não era uma boa coisa. E aí o relacionamento deles chegou ao fim. Hoje ela olha para tudo isso e diz o seguinte: nunca mais eu vou me anular para viver em função do outro. Ou seja, são histórias, gente, que eu gosto de contar aqui para vocês, mas para vocês começarem a perceber o quanto que é importante a gente ter clareza dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, de quem nós somos. A gente precisa aprender a se valorizar, a se cuidar, para a gente poder fazer que tipo de movimento, gente? Não permitir que o outro domine ou determine o que nós seremos e como nós vamos nos comportar. Então esse é o pior vacilo de um ser humano que aprendeu a doar demais para o outro e não buscou relações equilibradas, da qual ela iria também receber do outro. Faz sentido para vocês? Responde aqui para mim se vocês já passaram por isso, se vocês de alguma forma já se perceberam tendo esse padrão de comportamento semelhante a esses 2 casos que eu contei aqui para vocês, e o que vocês fizeram para mudar. Se você não quiser contar aqui, você pode mandar depois para mim uma mensagem pelo chat, tá? Que vai ser uma maravilha poder te ouvir, tá bom? Bom, agora eu quero propor para vocês o seguinte, já que eu trouxe aqui 2 casos para vocês e o nosso tempo já está praticamente aí acabando, encerrando, né? A Dani colocou aqui, ó, já passei por vários, né? Bom, quando a doação, gente, ela vem, né, sem equilíbrio, ela não é saudável, né? Não é saudável para ambas as partes.
E aí vem o ponto aqui, tá? Deixa eu trazer aqui pra vocês. Que aqui é tudo organizadinho a minha aula aqui com vocês, tá, gente? Isso aqui não é uma live, isso aqui é uma aula. Seguinte, a doação, quando ela não tem equilíbrio nenhum, né? Ela pode tornar um vício. Nossa, Alessandra, sim. Pode virar uma cocaína, pode virar um vício, né? Então, é necessário, em muitos momentos, se você faz esse movimento, lembra das 20 perguntas que eu fiz para vocês no início da live? E se você for responder a maioria sim, opa, você tem um pezinho lá daquele comportamento daquela pessoa que doa em excesso. Então, você precisa ligar ali, ó, a lanterna, o pisca-alerta, a sirene, e todos os dias, gente, é igual ali, ó, sabe o AA? Alcoólatras Anônimos, é a mesma coisa. Ou mulheres que amam demais, que eu já fiz uma live sobre isso, quero voltar a falar sobre esse tema e vou trazer uma médica psiquiatra aqui para debater aqui comigo sobre esse tema. Então, gente, quando você responde ali naquelas 20 perguntas, a maioria sim, então você precisa estar sempre em alerta. Então, todos os dias você precisa se policiar. Todos os dias, gente, sem exceção. Alessandra, como eu vou fazer esse movimento de me policiar para eu não me perder de mim e principalmente não ficar me doando demais para as pessoas? Então você vai anotar essas perguntas que eu vou passar aqui para vocês, porque você vai colocá-la num lugar de fácil acesso aí na sua casa, que você vai sempre olhar na porta da geladeira, no espelho do seu banheiro, na porta do seu guarda-roupa, do lado da sua escrivania quando você acorda ou quando você for dormir, você vai ler essas perguntas todos os dias. Então você vai colocar num lugar de fácil acesso. Por que, gente, você vai fazer esse movimento? Porque você vai treinar o seu cérebro a começar a estar sempre em estado de atenção plena para você fazer sempre o melhor por você e para você. E não ficar ali presa a relacionamentos onde você só recebe migalha. Faz sentido, gente? Bem-vinda, Vanessa, Jéssica. Vamos lá. Então, você vai fazer sempre a seguinte pergunta para você. Então, sempre que você for ajudar alguém, você vai se perguntar, tá? Seguinte, eu quero realmente fazer isso? Então, se alguém te ligar ou te mandar mensagem ou querer falar com você e você sabe que aquela pessoa ali, aquela pessoa que é o vampiro de energia, que ela vai falar e no final você vai ficar ali esgotado. Você quer mesmo, né? Você quer realmente fazer isso? Você quer de fato ali parar seu tempo para fazer isso? Pô, Alessandra, mas isso é uma caridade, a gente tem que fazer caridade com o próximo. Olha, existem inúmeros tipos de caridade que você pode fazer. Então, você pode fazer uma caridade de doação de uma cesta básica, você pode fazer uma caridade de ir no asilo, escutar um idoso que está ali, talvez foi abandonado pela família, você pode ir numa ONG que abriga crianças deficientes físicas e doar seu tempo ali para ajudar, você pode fazer inúmeras coisas para fazer a caridade, tá, gente? Agora, ficar tomando seu tempo com uma pessoa tóxica, que não te valoriza, que sempre te procura só quando é conivente ou conveniente para essa pessoa, opa, você vai ter que fazer sim essas perguntas para você, senão você vai cair no vício. Lembra no vício? Na cocaína, de estar sempre disponível para as pessoas, de ter dificuldade de falar não para as pessoas. Você vai ficar presa a isso. Faz sentido, gente? Então a primeira pergunta é: eu quero realmente fazer isso? A segunda pergunta é: eu tenho tempo para fazer isso agora? A terceira pergunta é: eu posso me machucar se eu fizer isso? Eu posso me machucar se eu fizer isso? Se eu ficar aqui presa, né? Ouvindo demais ou me doando demais, eu posso me machucar? Posso me sentir usada, ou usado, ou abusado pelo fato de estar sempre disponível para o outro? Você vai fazer essas perguntas para você sempre. Porque a ideia aqui, gente, é você aprender a aprender. É aprender a aprender, tá, gente? Literalmente. A se valorizar. Quando você aprende a se valorizar, tudo flui na sua vida. E aí, o que acontece com as suas relações, gente?
simplesmente o outro vai fazer o quê? Ele vai ter que aprender a te respeitar. Porque se ele não aprender a te respeitar, gente, você não vai pensar nem duas vezes. Você vai se levantar da mesa e vai embora. Simples assim. Você vai levantar da sua mesa e vai embora. Aprender a se valorizar. Assim você vai conseguir ter relações muito mais equilibradas, onde você não vai doar todo o seu tempo, toda a sua atenção para o outro. Você vai viver a sua vida, você vai aprender a viver a sua vida, por você e para você. E aí você vai pegar o seu prato de comida, lembra do pratinho? De volta, e é você que vai servir o seu prato. Você que vai colocar no seu prato aquilo que você quer, de fato, comer. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Se valorizar, gente, é um ato de coragem. É um ato de amor. É um ato de respeito. Só assim você vai conseguir fazer o movimento de ter relações saudáveis, equilibradas, e você vai começar a fazer algo, gente, que eu falo para todos os meus clientes, que eles falam assim: Alessandra, você às vezes é meio bruxa, né? Não sou bruxa, mas quando eu digo para os meus clientes o seguinte: gente, vamos parar para pensar aqui. Quando a gente começa a fazer as coisas por nós, para nós, quando a gente começa a fazer um movimento de se respeitar, de se cuidar, de se nutrir, gente, isso não é egoísmo. Isso se chama amor próprio. E amor próprio, gente, é algo muito difícil de se construir aqui dentro da gente. Porque a gente acaba amando mais o outro do que a nós mesmos. A gente faz esse movimento o tempo todo. Seja com nossos filhos, seja com a nossa família, seja nos nossos relacionamentos amorosos. E a gente veio para esse mundo, gente, para a gente evoluir enquanto ser humano. A gente veio para esse mundo para a gente fazer algo por nós, para a gente deixar algum legado para esse mundo. Algo bom. A gente não veio para cá, para esse mundo, para a gente se anular, para a gente viver em função de doar para o outro e não ter um propósito, um porquê na vida, gente. A gente precisa aprender a ter uma vida mais interessante, a viver por nós e para nós. Porque só assim, só fazendo esse movimento, que a gente vai, de alguma forma, ensinar as pessoas que estão à nossa volta a nos respeitar, a nos valorizar como nós somos. E aí a gente passa a ser o quê? Donos da nossa própria vida. A gente passa a dirigir o carro da nossa vida. E nunca mais a gente permite que o outro comece a fazer o que, gente, com a gente? A querer dizer o que a gente precisa fazer. Entende? Porque a vida é sua. A vida não é do outro. E você que precisa fazer esse movimento por você. Então, gente, nós estamos passando por um momento, por uma fase, eu acho que eu tenho aqui mais 5 minutinhos, e essa fase da nossa vida é o seguinte: o mundo está pedindo um posicionamento de todos nós. Esse posicionamento é o seguinte, eu falo isso para os meus adolescentes: quem é você no rolê? Quem é você no rolê? Quem é você? Como é que você quer se posicionar para o mundo? Quem são seus amigos? Com quem você anda? Qual que é a sua tribo? O que você quer fazer a partir de agora para o mundo, para você, para sua família? Mas coisas que vão trazer o que para você, gente? Vão trazer um nível de evolução, de aprendizado. Um nível onde você vai aprender a se respeitar, a se cuidar, a se amar. É isso. O ano está acabando. Daqui uma semana nós entramos literalmente no mês de dezembro. Temos poucos dias para finalizar esse ano de 2020, que muita gente falou assim: nossa, que ano horrível. Gente, foi o ano em que eu renasci e nasci inúmeras vezes. Que lindo isso. E eu falo isso também para os meus clientes: olha, você nasceu, você renasceu inúmeras vezes. Olha que lindo isso. Recomeçar, gente. Recomeçar é preciso. E aí a pergunta que eu deixo aqui para vocês é: quem é você?
Quem é você? O que você vai fazer para o mundo e para você? O mundo, gente, tem a ver com a relação sua com você mesmo e sua com a sociedade. Nossa, Alessandra, mas você quer dizer que eu tenho que deixar de conviver com algumas pessoas, né? Não estou dizendo nada. Eu estou só dizendo para você que talvez chegou o momento de você separar o joio do trigo. Talvez chegou o momento de você começar a se questionar, poxa, a mulher ou o homem que eu me tornei hoje, ele quer se relacionar com que tipo de pessoa? Com quem? Né? E isso, gente, é muito simples, só que a gente complica. Em muitos momentos, a gente se apega demais ao passado. Só que agora, o mundo está pedindo o seguinte: se conecte com o aqui e agora, com o presente, traga seu estado de presença e aquilo que você quer criar para a sua vida a partir de agora. É isso. Se valorize, se ame, se respeite. E quando você aprender a fazer esse movimento, gente, tudo vai fluir na sua vida, pode acreditar. Eu digo isso para você com base aí em mais de 5.000 horas de atendimento. Atendimento que eu faço assim com muito amor e carinho com as famílias que eu atendo, com as crianças que eu atendo, com os adolescentes que eu atendo, com as mães, com os pais, com todos. Então, se valorizar, gente, é fundamental. Eu espero que essa live tenha feito sentido para você, né? E que você possa, de alguma forma, pegar todos esses ensinamentos dessa aula, que eu falo que não é uma live, é uma aula. Todos os domingos eu trago um tema para a gente debater aqui. E nesses temas a gente vai, de alguma forma, ali mergulhando, né, em processos nossos. Eu tenho certeza, muitas pessoas que participaram de lives aqui aos domingos me deram feedbacks lindos aí de despertar, de insights que tiveram. E para mim, esse é o meu trabalho, né? Eu falo que as lives de domingo são meu trabalho voluntário da semana. Já que a gente não pode fazer trabalhos voluntários por conta do Covid, a gente faz esse trabalho para ajudar as pessoas, não é isso? Oi, Darlinha! Então é isso, eu quero agradecer a vocês, agradecer a todos que me seguem, que acreditam no meu trabalho, que compartilham o meu trabalho com as pessoas. Eu acho que todo esse movimento, né, que a gente faz de dar as mãos uns aos outros, da gente se apoiar, da gente indicar, né? Olha, tem uma pessoa que fala sobre isso, pode te ajudar. Gente, isso é uma doação em equilíbrio. Isso é eu aprender a me nutrir de conteúdos bons que vão me ajudar e eu ajudar outras pessoas. Então, que nós possamos aprender a fazer essa linda arte de se doar, mas não em excesso, em equilíbrio. Tá certo? Renatinha! Que coisa boa você aqui, Valesca! Coisa boa, gente. Muito obrigada. Nos vemos próximo domingo às 8h02 da noite. Eu vou deixar salvo aqui. Tem a primeira parte da live e a segunda parte aqui, tá? Então, seguinte. Nos vemos próximo domingo e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estarei aqui, tá bom? Um beijo pra vocês. Uma excelente semana. Se valorizem. Um beijo. Tchau, tchau.